Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde, nossa reunião de oração, lendo em 1 Samuel capítulo 26, versículo 1 até o versículo 25. 1 Samuel 26, de 1 a 25. A palavra do Senhor diz: Vieram os efeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com eles 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Davi no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à tua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam enquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha na cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz dos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um
a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Meus irmãos, nós podemos encontrar aqui algumas semelhanças com o texto anterior que nós lemos lá no capítulo 21, 22, se não estou enganado, quando naquele episódio que Davi se encontra com Davi e poupa a vida, ou melhor, Davi se encontra com Saul e poupa a vida de Saul. Aqui a região é a mesma região dos Ifeus, os personagens são os mesmos, Davi e Saul, mas algumas diferenças. Naquele outro texto que nós lemos anteriormente, o encontro se dá numa caverna. Dessa vez o encontro se dá ao ar livre. Da outra vez, Davi está no fundo da caverna e Saul está afastado. Dessa vez os dois estão, como eu disse, ao ar livre. Na outra ocasião, os dois estão sozinhos na caverna. E desta vez, Saul está com seu exército e Davi também com os seus homens ao seu lado. E o que é de semelhante é que nas duas ocasiões, nas duas oportunidades, Davi tem a chance de matar Saul. E Saul tem um coração cheio de ódio para com Davi. Meus irmãos, uma outra semelhança, me perdoem, uma terceira semelhança também não menos relevante, é que Davi, tendo a oportunidade de matar a Saul, mais uma vez ele não faz, sob o argumento de que Saul é ungido do Senhor. Meus irmãos, o que nós vemos nesta sequência de fatos é um homem que, apesar dos erros que comete, é um homem com o coração cheio de perdão, um homem de fato segundo o coração de Deus, porque ainda que ele errasse, ele tinha a intenção de acertar. Davi era esse homem, que ainda que errando, que tem errado muitas vezes, ele tinha a intenção de acertar. Ele tinha uma preocupação com o que é a vontade de Deus. Então ele norteava as decisões e os comportamentos à luz da palavra de Deus, ou à luz da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que me orienta a vontade, a palavra de Deus para que eu faça? A palavra de Deus me diz que eu não posso tocar no ungido do Senhor. E Saul, por mais que ele me persiga, que ele faça coisas ruins, ele é o ungido do Senhor, e eu não posso fazer nada que contrarie ou que entristeça o coração de Deus, e dessa forma eu não posso fazer nada contra Saul. Uma outra questão, meus irmãos, aqui, lá no texto anterior que nós lemos, Davi, ele corta uma parte do manto de Saul. E dessa vez, o que faz Davi? Ele leva com ele a bilha d'água, e a lança de Saul, Então ele toma a lança de Saul e a bilha d'água. A prova de que a lança estava na cabeceira de Saul, a ponto de Abner sugerir a Davi: vamos aproveitar e matá-lo. Olha aí, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, é a sua chance de se vingar. E Davi
repete: não, nós não vamos matá-lo porque ele é ungido do Senhor. Mas Davi toma a lança e toma a bilha d'água, né? E ao invés de cortar-lhe o manto, o simbolismo, há um simbolismo presente nisso aí, meus irmãos, porque quando Davi toma de Saul a bilha d'água, ele está tomando ali o que seria o seu alforje, o que seria ali o suprimento de água de Saul, para que Saul pudesse atravessar o deserto. Então, sem um bom suprimento de água, a caminhada de Saul estaria encerrada ali ou estaria comprometida. Também Davi toma a lança de Saul, e quando ele toma a lança de Saul, simbolicamente Davi está dizendo a Saul que o reino dele está comprometido, porque a lança de Saul é, naquele momento, o símbolo do seu reinado. E quando Davi toma a lança de Saul, ele está tirando simbolicamente o reinado de Saul. O que nós vamos ver, meus irmãos, a partir daí, no diálogo entre Davi e Saul, é um homem que carrega no seu coração uma mágoa muito grande, um ódio muito grande, e por consequência de preservar no coração esse ódio, essa mágoa, Saul é um homem que beira a loucura. Ele alimenta no coração essa mágoa, ele alimenta no coração esse ódio, e por consequência disso ele beira a loucura, né? Saul beira a loucura por conta de carregar esses sentimentos, de não conseguir livrar-se deles, de ficar ali remoendo, pensando o tempo todo. E por mais que Davi argumente, por mais que Davi converse, até peça perdão por aquilo que ele não fez, Saul insiste naquele sentimento. Aquele sentimento abranda em alguns momentos, mas imediatamente após, o mesmo sentimento volta ao coração do rei, lhe aquece, lhe cresce dentro do coração novamente, e Saul novamente insiste em perseguir a Davi. Meus irmãos, determinados sentimentos que nós nutrimos no nosso coração nos adoecem, e é o que aconteceu com Saul. Saul adoeceu porque nutria no coração alguns sentimentos que não eram bons. Saul guardava no coração sentimentos dos quais ele deveria se desvincular, sentimentos dos quais ele deveria se desfazer. Ele precisava abandonar, mas não, ele continuava insistindo em guardá-los no coração. A palavra do Senhor nos diz que a única coisa que nós devemos guardar no coração é a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele. Guarda a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Assim diz a palavra de Deus. Então a única coisa que deve ficar guardada no nosso coração é a palavra de Deus. Nada além disso. Tão somente a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, em contrapartida, seguir o modelo e o exemplo de Davi. Ainda que errando, ainda que não fazendo sempre as melhores escolhas, ainda que não tendo o comportamento que se espera, ou que nós achamos que Deus espera que nós tenhamos, ainda assim nós busquemos ser homens e mulheres guiados pela palavra de Deus e que buscam fazer a vontade do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais como Davi, perseguidores de fazer a sua vontade. Diferentes de Saul, tenhamos corações limpos que não nos permitam adoecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te buscamos em oração nessa hora, te pedindo, Senhor, que tu limpes o nosso coração de todo sentimento mau, de todo pensar inconveniente, de todas as coisas, ó Deus, que nos afastam e nos separam de ti. Continua, ó Deus, a cuidar de nós, continua, ó Deus, a nos abençoar, continua, ó Deus, a dar-nos paz. Atende, Senhor Deus, a nossa oração, nos guia pelos caminhos onde haveremos de seguir, que sejamos, ó Deus, perseguidores
no nosso coração de fazer a Tua vontade, de atender ao Teu chamado e obedecer a Tua palavra. E cada vez mais possamos nos afastar, Santo Deus, de tudo aquilo que primeiramente nos afasta de Ti. Cuida de nós, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz. Nós choramos nesta hora e por tudo já te agradecendo no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.